Boa noite a todos e todas. Deus abençoe a todos. Quero pedir que Deus abençoe o povo aí de Moarama que acompanha pela internet, o povo do Parque do Lago, da Macedônia, de Barueri, da Zona Leste, de que mais? Itapeva, Butantã, todos os missionários e todos aqueles que não são missionários, vós os pobres, mas gostam de acompanhar essa direção espiritual, todos vocês, peço que Deus os abençoe e os mantenham sempre no caminho de Deus. Então quero dizer primeiro, partilhar essa alegria que tivemos. Tom maior. Essa alegria que tivemos de ter ganhado a Kombi, né, para nós. Fiquei muito feliz, agradeci muito ao Padre Sérgio, como que chama o rapaz mesmo? Padre Sr. Sidney, né? Nos doou essa Kombi que eu tinha pedido a Deus. E Deus fez questão de atender exatamente o que eu tinha pedido, assim, por caridade. Que eu tinha pedido ao Senhor que Ele nos desse uma Kombi, mas não nova, não zero, assim. Fosse 98, 99, antes do ano 2000, para não dar aquela impressão de ostentação, de se distanciar da pobreza. E o Senhor Jesus, pelos caminhos dele, deu uma Kombi 98 para a gente, né? Em ótimo estado, tudo certinho. Eu agradeço muito a Deus. Peço que Deus abençoe a família do Sr. Sidney, que doou para a gente essa perua. Cabe todas as irmãs agora? Cabe todas? Agora cabe 20. Então agradeço a todos. Queria partilhar isso com as outras regiões que ainda não sabem. Que agradeçam a Deus, seja motivo de louvor para todos nós isso. Quero dizer também nessa direção espiritual de hoje, que nós já passamos da metade da quaresma. Faltam 22 dias para a Páscoa, se não me engano, de hoje. Quaresma total, contando com a Semana Santa, dá 47 dias. Então caminhamos um pouco mais da metade. E dizer que a gente sempre tem que ter no nosso coração que a Quaresma não é um tempo de tristeza. Que quase sempre a gente confunde recolhimento com tristeza. E quase sempre a gente confunde penitência com tristeza. Quaresma é o tempo de recolhimento, reflexão, também de penitência, mas de alegria. Porque o coração de todo discípulo de Jesus tem que ser um coração alegre, um coração confiante. E o Senhor Jesus, quando os apóstolos estavam todos com medo, depois de terem traído Jesus, quase todos traíram Jesus. Depois da crucificação de Jesus, a sua morte, todos os apóstolos traziam no seu coração um sentimento de culpa. Todos eles. E quando ouviram então que Jesus tinha ressuscitado, e ainda nem todos acreditavam, mas pensavam: como eu vou olhar para a cara de Jesus? Eu que o traí, eu que o disse que não o conhecia. E o que ele vai dizer para mim quando me vê? Você disse que não me trairia? Você disse que morreria por mim? E eles ficavam refletindo em tudo isso, além do medo que tinham dos judeus, o medo da perseguição externa. Então eles estavam diante de dois problemas, um interno e um externo, e por isso tinham medo, e estavam escondidos. E diz a Escritura que estavam com as portas trancadas. De repente Jesus aparece no meio deles. Jesus ressuscitado aparece no meio deles. E ao contrário de tudo que eles pensavam, Jesus disse: a paz esteja convosco. A paz.
E é isso que o Senhor Jesus diz para nós. Nosso coração às vezes está tão perturbado diante de nossas fraquezas, diante das dificuldades externas e internas. E nos fechamos e temos medo do que Deus deve estar pensando de mim. E Jesus na missa vem e entra no nosso coração e diz: a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. Não tenho o que temer. E olha para Pedro, e olha para Mateus, para Tiago, para André, todos aqueles que fugiram na hora da crucificação, ele diz: a paz esteja com vocês. E mais ainda, ele já impõe uma missão: como o Pai me enviou, assim eu também envio vocês. Ele não diz: vocês são um bando de despreparados, no primeiro problema vocês correram tudo, vocês precisam rezar mais. Ele não disse assim. Ele falou: a paz. E essa paz que o Senhor Jesus dá deve nos consolar, nos fazer entender a sua amizade conosco e entender que Ele nos conhece e que Ele sabe até as nossas quedas, as nossas fraquezas e até onde nós podemos responder aos seus apelos. Mas nada disso importa para Ele. Importa para Ele o nosso coração em paz com Ele, na vontade de Deus. Nós cantamos esse canto inspirado por Deus que diz: vontade de Deus és meu paraíso. E esse canto nos ensina que nossa vida deve estar somente na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que cada um de nós seja feliz, que cada um de nós saiba sorrir, chorar também, mas que seja feliz, que tenha um coração feliz. Nunca devemos pedir a Deus sofrimentos e nem consolo para nós, missionários, voz dos pobres. Devemos pedir a Deus a vontade dEle. Se Ele quer nos permitir passar um momento de cruz, vamos passar. Se um momento de consolo, vamos passar também. São Paulo apóstolo diz assim: eu me acostumei a viver na abundância e na miséria, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu me acostumei a ter do melhor e também a passar necessidades, diz o apóstolo Paulo, porque ele se acostumou em viver não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Alguns santos místicos, como São João da Cruz e tantos outros místicos, pediam a cruz, mas a cruz da vontade de Deus. Não no sentido do sofrimento em si, mas no sentido de morrer para si, para que fosse feita a vontade de Deus, que é que o ser humano seja feliz. Então, que diante de todos os problemas, diante de todas as perseguições, tanto externas, mas principalmente as internas, que são as que machucam mais a gente. As internas machucam mesmo. As internas nos faz ter vergonha de olhar para Jesus e vergonha de olhar até para o pastor. Por isso eu sempre faço questão de olhar nos olhos de vocês todos e dizer: a paz, fiquem em paz. Somos todos fracos assim, pecadores assim. Deus nos quer em paz, seguindo Ele, até o fim com Ele. Sempre é o inimigo de Deus que quer tirar essa paz. Tirar a paz e trocar pelo medo. O medo de Deus. Não o temor de Deus, o medo de Deus. Mas você pecou e agora como você vai olhar nos olhos do seu guardião, do seu ministro? Como você vai olhar nos olhos do Padre Sérgio? Como você vai olhar nos olhos de Jesus na Eucaristia? E quer tirar o seu olhar do olhar de Deus e fazer que se esconda a sua face da face de Deus, como no Gênesis, quando o homem pecou pela primeira vez e se escondeu de Deus e não queria olhar para a face de Deus. Mas Deus queria olhar para a face do homem.
o nosso coração nessa quaresma, agora que se aproxima do final dessa quaresma, deve entender isso. Deus nos quer feliz. Feliz. Olhar para Jesus com confiança é aceitar a vontade de Deus. É andar na vontade de Deus. Olhar sempre com confiança para os olhos de Jesus é aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus não é só aceitar os momentos de dor, os momentos de... É olhar com confiança para os olhos de Jesus. Com confiança. Saber que Ele nos entende, que Ele nos espera, que Ele quer nos salvar. Hoje, a hora que eu olhava para a consagração do sangue de Cristo, eu vi que o cálice nosso já está um pouco batido, né? E eu disse para Jesus que logo que a gente conseguisse, íamos dar para Ele um cálice melhor, né? O seu sangue. E Ele dizia para que eu não se incomode com isso. Porque tudo vem dele, a providência é Ele. Mas que o coração permaneça assim, querendo dar o melhor para Ele. E isso basta. A vontade de dar o melhor para Deus já é o melhor. A vontade de ser mais fiel a Deus já é a fidelidade. Já é a fidelidade. Eu não lembro qual santo que dizia: a só vontade de rezar já é oração. O nosso querer dar o melhor para Deus já é aceito por Deus, como se nós tivéssemos dado a Ele. Entender que Ele é como um pai que olha o filho que quer agradar, né? Às vezes as crianças vêm dar um desenho que ela fez para você. Às vezes o desenho não é nem tão bonito, nem tão importante, mas o gesto é que é importante. E assim Deus é conosco. O gesto do nosso coração. Nem todos os cálices do mundo, nem todo o ouro da terra chegaria no tamanho da grandeza do sangue de Cristo. Mas a atitude do coração humano é o que presta a adoração verdadeira a Cristo. Quando pudermos, vamos comprar outro cálice. Mas primeiro vamos dar o coração ao Senhor. A vontade de adorá-lo. O respeito à sua presença real no meio de nós. O respeito também à sua palavra de paz. E eu quero que isso seja a nossa reflexão dessa semana. O Senhor que nos olha nos olhos e diz: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.